Meus amados, hoje vai ser o último sermão da série Respostas do Evangelho para o Nosso Tempo. Mas é o último da série de sermões. Mas o Evangelho vai continuar trazendo respostas às perguntas, às dúvidas, os anseios que nós temos tido na nossa caminhada. O tema de hoje é bastante desafiador, né? A fé invisível. Nossa, pastor, que interessante esse termo, né? A fé invisível. Meus amados, vivemos em tempos em que parece que aquilo que não é visto não tem valor. Se a gente posta na internet, aconteceu. Se a gente não posta, não aconteceu. Se ninguém aplaudiu, parece que não valeu a pena. Isso é um desafio muito grande para a nossa vida, para o nosso cotidiano, porque nós estamos presos a essa lógica do espetáculo. E eu digo isso não só em relação à fé, mas em relação ao nosso dia a dia. Eu preciso postar sempre algo que é bonito, que leve para mim, para que mostre que eu também tenho uma vida agradável. Eu tenho certeza que ninguém posta na internet, eu não vivo postando as suas tristezas, as suas angústias, as suas deficiências. Pelo contrário, é sempre as coisas boas. Essa lógica também tem entrado na vida cristã e com um perigo enorme. É tentador transformar a fé em vitrine, a oração em performance e a generosidade em autopromoção. Isso tem sido muito evidente. Outro dia, eu confesso para os irmãos, acho que foi domingo passado, ou num dia que eu cheguei em casa, acho que na primeira reunião dos líderes, eu cheguei em casa, eram umas 10:30 da noite, aí eu comi alguma coisa, e aí eu falei assim, eu não costumo olhar o Facebook, deixa eu dar uma olhada aqui, né? E eu fui até 1:30 da manhã, mais ou menos, olhando o Facebook. Eu fiquei assustado com aquilo que eu vi. Tá certo que o algoritmo, né, mostra para nós aquilo que nos chama a atenção. Então, quanto mais eu via, mais o algoritmo falava, manda isso que ele está preso. E o que eu vi muitas vezes foi uma fé espetaculosa mostrada, apresentada diante de nós no Facebook e no Instagram. Será que é isso que Deus tem desejado para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã? Será que o Evangelho nos chama para lhe brilhar os olhos através daquilo que os homens veem de nós? Ou para aprofundar o nosso relacionamento com Deus? Hoje Jesus nos convida a uma revolução silenciosa. Ele nos convida a viver uma fé invisível, que cresce no secreto, que busca a aprovação de Deus e não o aplauso dos homens. Desafiador para o mundo que nós vivemos hoje, ter uma fé invisível, uma fé em que as pessoas não enxergam em nós aquilo que é a manifestação que todo mundo põe e que todo mundo recebe em troca o aplauso e o reconhecimento. Por isso eu convido a todos a ouvir o que Jesus tem a dizer a nós, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 1 a 8. Mateus 6, versos de 1 a 8. Eu queria, antes de continuar, agradecer ao Ministério de Louvor, porque eles montaram um esquema maravilhoso nessa noite. Eles cantaram aqui na frente e mandaram o coral cantar lá no fundo. Então eu estava aqui, eu estava vendo assim algo extraordinário o que nós vimos nessa noite, né? O coral cantando lá no fundo e o Ministério de Louvor conduzindo aqui na frente. Graças a Deus. Ô João, fala para a Tainá continuar, né, nessa batida aí que eu acho que está muito legal.
Mateus 6, verso de 1 a 8. Trecho curto, acho que muitos de nós já leu e releu esse texto muitas vezes, mas o Senhor vai falar conosco certamente nessa noite. Vamos ler? Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que estás nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam também a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe o pedirem. Vamos orar a oração que o Pai nos ensinou? Verso 9. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Agora fala em nossos corações. Que o teu Espírito Santo, Pai, encontre liberdade, Senhor, aí no mais profundo da nossa mente e do nosso coração, e revelando, Senhor, a tua palavra a nós, a tua mensagem a nós, e transformando, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Amém. Meus amados, neste ensinamento, Jesus denuncia um grave problema que acontecia naquela época. Uma religiosidade contaminada pela busca da aprovação humana. Era a fé de palco. Os religiosos naquela época queriam um palco. Iam nas praças, iam nas sinagogas e manifestavam a sua espiritualidade, a sua fé, de uma forma a alcançar os benefícios, os aplausos, o reconhecimento. A primeira prática que Jesus condena desses religiosos vaidosos era em relação à esmola. Mas como assim, pastor? Eu nem sei como que era dar esmola. Eu conheço aqui no Brasil que ele bate na janela e a gente vai lá dar uma moedinha que tiver no carro. No judaísmo, naquela época, dar esmola era visto como um dos atos mais nobres do que um religioso poderia praticar. Uma expressão da prática da justiça e da compaixão. Ajudar aos pobres não era uma opção caridosa, mas um dever moral e espiritual. Então, não era que o judeu poderia passar em qualquer lugar e optar por dar uma esmola ou não. Era um dever, uma obrigação moral entre eles. Dar esmola em público era, especialmente, por exemplo, durante as festas, um ato muito praticado por eles. O que tornava a tentação da ostentação muito real. É aquela história. Está tendo a quermesse
eu vou fazer a caridade para que todos os irmãos que estejam juntos façam. Talvez no caminho escuro ou pelas galerias das ruas, se encontrassem alguém, não daria a esmola. Mas ali, diante de todos, ele dava a esmola e fazia com que todos vissem e percebessem o seu ato de caridade e justiça. O que eles estavam buscando naquela época? O reconhecimento público da sua fé. Aplausos, honra, influência. Eles buscavam uma recompensa num ato que deveria ser de amor e de bondade. Eles agiam buscando a vantagem própria, o reconhecimento próprio. E Jesus vem e confronta essa prática daqueles judeus naquela época, conforme relata aqui o livro de Mateus. Jesus também denuncia o uso errado da oração. Olha quanta repreensão Jesus estava trazendo aos seus discípulos nessas breves palavras do Sermão do Monte. Os judeus piedosos oravam 3 vezes ao dia. Talvez hoje a gente fala, pastor, mal consigo fazer uma oração, e eles oravam 3 vezes. Uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Seja no templo, na sinagoga ou na rua. Se não desse tempo de chegar na sinagoga em casa, ele parava na rua e orava. Se eu não me engano, eu lembro de ter visto em Jerusalém parar o trânsito num momento para eles fazerem oração. Parou, todo mundo orou, depois voltou a funcionar. O problema não é a oração pública em si, mas transformar esse momento em um espetáculo para ganhar admiração. Como que é? Em pé, diante do seu lugar, com aquela oração imponente, com aquele vernáculo robusto, né? Com um grego afiado, então ele fazia aquela oração maravilhosa e linda. Não era isso que o Senhor esperava, por isso a repreensão de Jesus. Mas Jesus não repreende só os judeus, ele fala também para os gentios, que viviam na sua prática, achando que muito falar, ele conseguiria chamar a atenção de Deus. Hoje de manhã a gente brincou na escola dominical, né? A pessoa está passando dificuldades, ela pega o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ela para, ainda está faltando arroz na despensa. Então vamos falar de novo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já rezei 3 vezes. Não funcionou? Vamos para a 4ª. O Senhor Jesus está repreendendo esse tipo de oração. Essa forma vazia de oração repetitiva, como se fosse apenas um mantra ou alguma coisa mágica. Não é isso que o Senhor nos chama. E ele repreendeu o povo naquela época, porque eles estavam orando e caminhando dessa forma. Outra prática que é questionada pelo Senhor Jesus nesse momento é o das boas obras. Olha que interessante, Jesus criticou a esmola, criticou a oração que se fazia pelos judeus e ele agora fala das obras. Além de esmolas e orações, boas obras incluíam o quê? Jejum, visitar doentes, acolher estrangeiros, buscar a justiça. Ele mais para frente ele fala, se você estiver em jejum, lave seu rosto, mas não fique com aquela cara de que você está fazendo jejum. Né? Muitas vezes a pessoa estava lá e, vamos tomar um café? Pastor, eu não posso porque eu estou fazendo jejum. Essa semana, sabe que porque o jejum, não precisa falar, não, eu não quero, eu não vou comer hoje. Mas não, para mostrar a piedade, para mostrar as boas obras, a sua prática, a sua espiritualidade. Então, eu estou em momento de oração, estou em momento de jejum, eu visitei o doente. Tudo não buscando respostas de Deus ou dando respostas na vida a Deus, mas buscando a resposta humana. O problema aqui, mais uma vez, era a motivação. E talvez esse seja o grande problema que aquele povo vivia. A vaidade. Queriam holofotes para si. Olhavam para os outros
e olhavam para si. Eu preciso ser mais religioso, eu quero mais holofote, mais aplausos do que ele. Eu quero mostrar a minha espiritualidade, a minha santificação. E aí, diante disso, colhia, então, as suas recompensas. Não é... Isso a gente não vê só lá, nesse relato, no livro de Atos, no livro de Mateus. Não é só aqui que a gente vê, lá naquele tempo. A gente vê hoje também se manifestando esse tipo de espiritualidade. Com likes, com curtidas, com ficar em pé, por manifestar a sua santidade diante dos outros para serem reconhecidos. O problema persiste até os dias de hoje. É só você entrar na internet. Você vai ver que persiste. Quantos pregadores buscando holofote, quantos missionários buscando holofote, quantos líderes buscando holofote no Instagram, quantas pessoas falando, escrevendo coisas que possam trazer aí uma revolução na fé, tudo com o holofote, com busca para satisfazer a sua própria vaidade. O que nós vivemos hoje, um problema é a espetacularização da fé. A fé se tornou um espetáculo. Inclusive, o meu tema de dissertação do meu TCC no seminário foi justamente a fé espetacularizada na televisão, né? A fé da multimídia. Vivemos em uma cultura que idolatra a visibilidade. Se ninguém viu, parece que não aconteceu. Se eu estou bem na foto, no Instagram, eu estou feliz. Mas alguma coisa que eu não postei, tem aquele monte de cancelamento, a pessoa entra em depressão. Quem costuma acessar as redes sociais sabe disso, né? As pessoas que vão buscando mostrar tudo aquilo que vivem através dos selfies, através do TikTok, do Instagram. Essa lógica contamina a vida espiritual, gerando uma fé de espetáculo. Quem já não viu, e isso eu olho bastante da nossa caminhada. Quantas vezes a gente viu e fala, a igreja do fulano é melhor. Porque você viu o trabalho missionário que ele botou no Instagram? Nossa, é lindo. A gente não fez nada. Será que a gente não fez nenhum trabalho só porque não está no Instagram? E a gente fica preso a essas coisas. Orações performáticas. Isso é maravilhoso nos dias de hoje. Quantos modelos e formas de orações que é muito mais para que o público aplauda do que uma conversa íntima com Deus. Ou então ações documentadas para mostrar a nossa capacidade de atender os necessitados. Em vez de eu simplesmente entregar alimentos e acolher aquele que está sofrendo, eu tiro foto. Então eu vou lá, mostro a pessoa numa situação deplorável, né, difícil. Aí eu mostro lá a cesta básica, a pessoa morrendo e eu tiro. Olha lá, fazendo missões, diaconia. Tudo isso para mostrar o quê? Para os outros, para que a gente ganhe aplauso. E quanto disso realmente vai diretamente ao coração de Deus? A fé espetáculo, meus amados, é ilusão. Tim Keller, um grande teólogo americano da atualidade, ele diz o seguinte: o coração é uma fábrica de ídolos e o reconhecimento público é um dos mais perigosos. Isso é um perigo na nossa vida, quando a gente começa a caminhar e começar a depender do agrado dos outros, para que a gente possa servir a Deus, ou viver a nossa fé. Eu não digo que a gente não precisa, não possa postar e viver e compartilhar a nossa fé na nossa caminhada. Mas esse não pode ser o objetivo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Viver uma fé de espetáculo é uma expressão religiosa de aparência, mas sem essência. Quem vive no Instagram, quem vive de pé, orando, quem vive fazendo boas obras para buscar aplauso das pessoas, vive uma fé sem essência. Não conhece o amor de Deus.
está motivado da forma errada. Precisa fazer uma metanoia na sua cabeça, uma transformação de pensamento, olhar de uma forma diferente, e isso é o que o Senhor Jesus nos chama. É uma expressão insustentável, porque não nasce da comunhão real com Deus. Será que os fariseus que buscavam aplausos naquela época tinham comunhão verdadeira e reconheciam Jesus como Salvador? Não. Viviam apenas de aparência e satisfazendo o seu ego, a sua vaidade própria. Fé e espetáculo é uma prática que alimenta o próprio ego, mas não traz cura para a alma. Pode ver. Vive postando, vive se elogiando, achando que a sua espiritualidade é maravilhosa, buscando o aplauso de quem está em volta, mas o profunda dor que está no coração ainda continua, porque não viveu algo mais profundo. Quem vive uma fé espetáculo perde o que é mais precioso, a presença de um Pai amoroso na sua vida. Meus amados, Jesus chama a igreja a construir o verdadeiro discipulado, ou a verdadeira caminhada de fé, que é ver o Pai em secreto, porque Ele conhece as nossas necessidades e tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos explorar, publicamente os aplausos, mas nós temos que buscar o nosso Pai, a nossa fé na intimidade com Deus. Jesus chama seus discípulos para uma transformação. Pratiquem a fé diante de Deus e não diante dos homens. Mas, pastor, a gente consegue viver sem expressar a nossa fé? A gente consegue viver expressando a nossa fé, mas não buscando aplausos. Se eu der esmola, que a esmola seja dada pensando na gratidão e no amor, mas não que venha a buscar que outra pessoa que está do lado reconheça em mim que eu sou uma pessoa santificada, que eu tenho uma pessoa pura. O verdadeiro discípulo é construído na presença do Pai, que vem em secreto, que conhece as nossas necessidades. Jesus não proibiu dar esmolas. Em algum momento Jesus diz, não dê esmolas? Não. Ele diz, dê esmola, mas com o motivo certo. Ele reforçou que devem ser praticadas com discrição, sem buscar holofote. Se a gente tem buscado, se a gente tem dado o nosso dízimo, a nossa oferta, para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, nós estamos com um motivo errado. Nós precisamos dar, fazer a nossa caridade, as nossas obras de justiça, não olhando para o próximo, para o outro, mas olhando o nosso relacionamento com Deus. Jesus também não condenou a oração pública. O Senhor não disse que é proibido a gente, durante o culto, orar em pé, que nem a Márcia fez agora há pouco, que ela nos conduziu em oração. Não é esse o objetivo do Senhor Jesus. Mas Ele nos advertiu contra a oração que busca a autopromoção e a manipulação de Deus. Isso Ele nos chama a abandonar essa prática. Jesus também não criticou as boas obras. E muitas vezes a gente fala em obras, a gente às vezes confunde mérito com obras que o Senhor nos ensina a praticar. Na verdade, Ele está dizendo que a nossa espiritualidade, a nossa manifestação, a nossa santificação, o aperfeiçoamento da nossa fé, não deve ser exteriorizada com fins de buscar holofote. Eu sou santo. Mas essa busca por boas obras, ela tem o objetivo de buscar, de fazer com que a gente tenha mais intimidade com Deus. E isso não precisa ser público, ou não deve ser público. Isso deve ser a nossa caminhada de relacionamento com Deus. Para aqueles que vivem uma fé longe dos holofotes, Deus promete uma recompensa verdadeira. Mas não só uma recompensa no futuro, que muitos possam pensar, se eu caminhar segundo o Senhor fala, na eternidade eu alcançarei uma recompensa. Ele fala do hoje, a alegria da comunhão de viver com Ele. O que nós falamos hoje de manhã na escola dominical é do contentamento.
Aquele que tem intimidade com Deus e que vê Deus como seu pastor, nada lhe falta, porque a percepção dele é de que Deus é tudo na vida dele. O completa de forma integral. Isso o Senhor Jesus, no Monte das Oliveiras, nesse sermão ele fala: bem-aventurado, feliz aqueles que servem ao Senhor. Mas essa esperança, essa recompensa não vem só no hoje. Ela vem também no futuro, na vida eterna. Não recebida por mérito, mas por graça. Outra dificuldade que a gente tem na nossa caminhada, a gente acredita que pela nossa prática espiritual nós encontraremos diante de Deus uma ação benevolente dele. Em razão do que eu faço, Deus me responde. Não é verdade, isso é uma mentira. Deus nos ama e nos alcança por graça e não por mérito nosso. Por isso não precisamos praticar para alcançar de Deus uma recompensa. Pelo contrário, porque vivemos segundo Deus, experimentamos a bondade de Deus. Meus amados, em Jesus somos chamados a viver uma fé invisível, mas profundamente real. E isso é extraordinário. Jesus é o nosso exemplo de suprema espiritualidade invisível. Quando a gente olha a caminhada do Senhor Jesus, a gente vê o Senhor Jesus vivendo e seguindo a Deus segundo a sua vontade, mas sendo rejeitado pelo mundo. Para muitos, a espiritualidade de Jesus, a fé de Jesus, era como se fosse uma loucura. Quem é aquele louco que se diz ser o rei dos judeus? Mas, para Deus, o relacionamento com Ele era puramente e verdadeiramente real. Sua cruz parecia derrota aos olhos do mundo, mas foi vitória suprema diante de Deus. Ele nos convida, amados e amadas, nessa noite, a uma mudança na nossa mente, na nossa forma de pensar e na nossa forma de viver a nossa fé. Ele nos chama a trocar os holofotes humanos pela intimidade com o Pai. Esse é o primeiro passo. Não olhar para o outro para viver a nossa fé, mas olhar para dentro de nós mesmos. Buscar crescimento espiritual longe das vitrines. Não é o nosso fazer que vai mudar a concepção de Deus. Aquele que vive mostrando para os outros a sua fé, a sua importância, a sua eloquência, a sua espiritualidade, já ganhou nessa vida a recompensa que merecia, que é o aplauso das pessoas. Nossa, ela verdadeiramente é uma pessoa abençoada. Mas não passa disso. O próprio Senhor fala que a gente precisa viver na intimidade com Deus. Ainda que a igreja e que as pessoas não nos aplaudam pela nossa espiritualidade, mas o nosso Pai que vem em secreto, esse sim, Ele entende e Ele nos recompensa. O que significa, então, mudar a nossa mente? Fazer boas obras sem buscar reconhecimento. Fazer boas obras por cumprir a vontade de Deus. Como resposta amorosa à graça e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Que nossa oração seja voltada aos ouvidos de Deus e não aos ouvidos dos homens. Pode fazer oração pública, mas que a sua oração alcance primeiramente a Deus. Que o motivo da sua oração seja o Senhor. O destinatário da sua oração seja o Senhor e não o ouvido da pessoa que está ao lado. Que nossa compaixão seja a resposta ao amor recebido e não busca de aplausos. Amada igreja, confie, entrega o teu coração de verdade. O Pai vê, se importa e recompensa cada um de nós no tempo e na maneira dele. A fé invisível é a verdadeira, firmada na rocha que é Cristo, invisível aos olhos do mundo, mas preciosa
diante de Deus. O convite de Jesus nessa noite, meus amados, é claro: saia do palco e venha viver uma fé no secreto. Volte seu coração totalmente para o Pai. A fé verdadeira não precisa de plateias, porque o Pai vem em secreto. A oração verdadeira não precisa de muitas palavras, porque o Pai já conhece o que nós temos no nosso coração. As boas obras não precisam de trombetas, porque Deus recompensa o que é feito com sinceridade. E nessa semana nós possamos buscar muito mais o relacionamento com Deus do que os olhos do mundo. Amém? Vamos fechar os olhos mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, nessa noite. O que eu peço a Ti, Senhor, é que o Senhor traga, Senhor, uma transformação no nosso coração. Senhor, sabemos, Pai, que os tempos que nós estamos vivendo, muitas coisas se apresentam diante de nós. Assim como acontecia, Pai, no tempo de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, assim como o Senhor fez com os discípulos, o Senhor possa nos trazer uma mudança no nosso estilo de vida e na nossa mente. Que a gente possa saber discernir, meu Pai, o que é agradar a Ti e viver uma fé verdadeiramente apoiada em Ti, e o que é aquilo, Pai, que buscamos de recompensa junto aos homens. Afasta de nós, meu Pai, todas as atitudes, Senhor, e forma de viver que nos levam, Senhor, direto aos holofotes, mas que o Senhor traga humildade, Senhor, ao nosso coração, para que possamos viver olhando diretamente a Jesus Cristo. Oramos, Senhor, porque cremos no Teu poder e de que o Senhor está vivo, Pai, e dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.